Olá galera, esse é o canal de Boas com Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito top, gente, da matéria de funções do segundo grau. Essa aqui é uma questão que eu peguei da prova do CMRJ 2019. Essa é uma parte da matéria que muitos alunos têm muita dificuldade e o legal dessa questão é porque ela pode ajudar inclusive na matéria de física, porque esse conteúdo de funções do segundo grau tem tudo a ver com o conteúdo de lançamentos oblíquos. E essa questão ela poderia muito bem cair numa prova de física, se algum professor tiver a vontade, digamos assim, de pôr, pode colocar, porque dá para se encaixar perfeitamente numa questão de lançamento oblíquo essa daqui. Então, eu quis muito trazer para cá porque ela ajuda tanto na matemática como na física na matéria de lançamentos oblíquos. Antes de começar para valer, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz assim: ao treinar chutes a gol, o atleta de futebol Pedro, num chute impressionante, fez com que uma das bolas utilizadas no treino descrevesse uma trajetória em forma de um arco de parábola, desde o ponto em que recebeu o chute no gramado até ultrapassar completamente a linha do gol, a uma altura de 2 metros do chão. E aí que ele mostra a trajetória da bola. Ela vai fazer uma parábola, só que ela está meio que cortada bem aqui, gente, por causa da trave, né? A parte mais alta da trave enfim, desse campo. E aí ela vai passar bem nessa altura de 2 aqui, ó. E aí você vê que pegando aqui o vértice para a esquerda, são 8 metros do vértice para a esquerda. E aqui o ponto mais alto da trajetória, que é o vértice, é 10 metros. Esse aqui já é um indício do que fazer para resolver essa questão. A gente vai precisar do vértice, gente. Já estou antecipando, porque a gente vai precisar do vértice. Aí diz aqui, a altura máxima atingida, que é o vértice, é 10 metros, o y do vértice, no caso, nesse instante, sua distância horizontal é de 8 metros até o gol, até a trave. Aí ele quer saber a distância horizontal x entre o gol e a bola no momento em que ela recebeu esse chute era de... Aí ele quer que você diga menor do que 17, igual a 17, entre 17 e 18, igual a 18, maior que 18. Você vê que até o intervalo ele botou um intervalo pequeno, né? Ou seja, é uma questão que se você quiser meio que chutar, né, fazendo essa analogia aqui com o chute da bola, fica muito difícil de acertar no chute essa questão, porque eles colocaram propositalmente um intervalozinho bem pequeno, né? Então você precisa saber fazer, gente. Como é que a gente resolve uma questão como essa, hein? Será que você tem noção? Bora lá, gente. Eu vou mostrar para vocês como é que resolve. O segredo dela é você pôr o sistema de eixo, gente. É você ajustar o sistema de eixo. Você pode colocar onde você quiser, mas eu vou propositalmente colocar no lugar mais simples de todos, gente. O lugar mais simples para pôr o sistema de eixos é bem aqui onde eu coloquei, ó. E aí que eu vou escurecer aqui até o lugar onde vai estar a bola, ó. Passando aqui da bola, aqui é o X e ali vai ser o Y, ó. E é a origem do sistema vai estar nesse pontinho bem aqui, eu vou chamar da origem, né? Que é o ponto 0 e 0. Aí feito isso, gente, um ponto super importante é o ponto aqui do alto dessa trave. Ó. O ponto do alto dessa trave, ele vai ter que coordenadas? Ele vai ter y igual a 2 e ele vai ter x igual a menos 8. Tá? Ele vai ter essas coordenadas x igual a 2, x igual a menos 8 e y igual a 2. E aí essas coordenadas do vértice. Essa aqui é o vértice, gente. É muito legal, a gente já pôr até o v de vértice. Ele vai ter coordenadas x igual a 0 e y igual a 10. Ó. Aí é que a gente vai utilizar, gente, a parte do vértice, que é fantástico. Ó. Aí essa questão, primeira coisa, se trata de uma parábola, né? Aí uma parábola, como é que a gente faz a equação de uma parábola? Aí isso aqui é só teoria, ó. Você vê que com a teoria você desenrola no instante essa questão. Uma parábola ela tem essa equação aqui, ó. F de x é a x ao quadrado mais bx mais c. Mas todo mundo sabe, gente, estudando esse conteúdo, que o c é o ponto que toca o eixo y. Que toca o eixo y. Ou seja, se é o ponto que toca o eixo y, a gente já sabe quanto é que vale o c. Ó. O c vale 10. Né? Ou seja, a gente já vai saber quanto é que é o c, sem conta nenhuma. O ponto que toca o eixo y é o 10, que é o vértice. Ó. Então o c já foi. Aí o que a gente tem que se ligar agora? O x do vértice. Já olha que bacana. O x do vértice ele é dado por menos b sobre 2a. Essa é a fórmula do x do vértice. Porém, gente, o x do vértice ele é zero. Ó. E esse A, obrigatoriamente, gente, a gente sabe que pela definição, o A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, senão não é uma função de segundo grau, né? Então, se a gente tem o zero como sendo o x do vértice, ele sendo menos b sobre 2a, o que isso nos indica? Já sabendo que o A é diferente de zero. É porque o b vale zero.
Então a gente já sabe duas das três letras. Ó, só com isso, gente, essa parte bem teórica, a gente já sabe, já pode reescrever essa função da seguinte maneira, ó, como sendo a x ao quadrado mais 10. Ó. Porque a gente já sabe que o c é 10, então, e o b é 0, já está reescrito. Ó. Ou seja, aqui está muito simples, né? Aí o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar o ponto P, esse ponto que eu chamei de P, que tem coordenadas menos 8 e 2. E a gente vai substituir para encontrar o A, gente. Olha só. Eu tenho esse ponto aqui, eu só esqueci de colocar a letra P aqui, ó. O ponto P, que tem coordenadas menos 8 e 2. E aí, pegando esse ponto P, substituindo, ó, quem é o f de x? É o y, né? E aí vai ficar 2 é igual a vezes menos 8 ao quadrado mais 10. Aí é só desenvolver essa continha aqui super simples, né? 2 é igual a 64A mais 10. Passando 10 para o outro lado vai ficar 64A igual a 2 menos 10, que fica menos 8. E aqui a gente pode até simplificar, o menos 8 sobre 64. A gente divide por 8 em cima e embaixo. Fica 1 em cima e 8 embaixo. Ou seja, quanto é que vale o 1? O A, quer dizer, o A vale menos 1 sobre 8. Nós já descobrimos como é que é a escrita da função, gente. Então, essa função do chute da bola, ela vai ser escrita dessa maneira. Menos x ao quadrado sobre 8 mais 10. Acabou, essa é a função, gente. Aí o que acontece? Para a gente descobrir o ponto do chute, ó, é só você olhar para o gráfico. O ponto do chute, o que acontece nesse ponto do chute? A gente vai ter um certo valor x, e esse x aqui não é diferente desse outro. A gente vai chamar de x1 aqui, só para diferenciar do x aqui que está escrito no próprio desenho. Ó. Vai ser um certo x1 e o y vai ser 0. Ou seja, são as raízes, gente. Ou seja, uma das raízes é o ponto onde essa bola foi chutada, percebe? Então é só descobrir as raízes. Gente. Quando a gente descobre as raízes, a gente vai conseguir saber o valor positivo. A negativa vai ser tipo um simétrico ali, né? O valor positivo a gente vai encontrar um simétrico no negativo. A gente vai fazer isso, menos x ao quadrado sobre 8 mais 10 igual a 0. Aí é um cálculo super tranquilo, x ao quadrado sobre 8 igual a 10. Quando passa o x ao quadrado sobre 8 para o outro lado, fazendo o produto cruzado, a gente vai ficar com x ao quadrado igual a 80, x igual a mais ou menos raiz de 80. Por isso que eu falei do simétrico, né? E aí esse valor x, ele vai ser aproximadamente mais ou menos 9, né? Você vê que esse número é perto da raiz de 81, que é 9, né? Mas ele é um número menor do que 9. Ele é aproximadamente 9, mas ele é menor do que 9. Né? Ele é um número muito perto de 9 e ele não é 9. Se você olhar aqui na figura, ou seja, ele é um número que é menor do que 9, mas muito próximo de 9. Né? Eu coloco aqui aproximadamente 9, para um lado e para o outro. Para um lado e aqui para o outro também. Se você continuar aqui, ele vai ter um ponto que é muito pertinho do menos 9, né? Muito, aproximadamente menos 9, 0 aqui, né? Aí vou até colocar aqui um aproximado, né? Mas é um número que vai ficar no lado esquerdo um pouquinho maior. Bacana, né, gente? É muito legal. A questão praticamente já se resolveu, gente. Agora a gente já vai poder ir para os itens, ó. Porque o que ele está dizendo? Esse 9 é daqui desse ponto para lá, mas tem esse 8 para trás, ó. Ele quer saber do chute até a trave, ó. A gente tem que somar esse 8 mais aproximadamente 9. A gente vai fazer o 8 mais esse número que é tipo aproximadamente 9, né? Ou seja, esse número aqui vai ficar aproximadamente 9 mais 8, 17 metros. Mas esse número ele é menor do que 17 metros. Então qual vai ser o item correto? Menor do que 17 metros, letra A. Muito top essa questão, né? Você vê que ela aborda super bem toda essa teoria de funções do segundo grau, principalmente a parte do vértice, né? Sem o vértice você não consegue desenrolar essa questão. Espero que você tenha entendido direitinho. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!